Queridos, Isaías capítulo 6. Isaías 6. Gostaria que durante toda a palavra você permanecesse com a Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai discorrer sobre ele. Eu gostaria que você tivesse com seu coração bem disposto a receber aquilo que o Espírito Santo tem para liberar, amém? Isaías 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei do Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Agora nós vamos cantar essa palavra, para que isso fique gravado em seu coração. Amém? Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com 2 asas cobriam seu rosto, outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido. Isaías capítulo 6. É um texto que muitos de nós, se estamos com alguns anos de fé, já muito provavelmente escutaram uma mensagem, uma reflexão acerca disso. Eu gostaria de mais uma vez discorrer com o tema hoje de permanecendo firme. Permanecer firme
em tempos onde as circunstâncias nos pedem para nos balancear. Num tempo em que as circunstâncias nos pedem para ter dúvidas, questionar sobre tudo e sobre todos. É muito difícil. Eu estava escutando essa semana a ministração de... Enfim, não vou falar o nome dele, porque estamos no YouTube. Mas é um homem um jovem, que ele é neto de um dos grandes pastores dessa nação. E ele congrega nessa igreja, uma igreja muito tradicional. Muito, muito tradicional. E ele não quer sair da igreja, mas disse que ouviu muitas coisas acerca de Deus para que ele permanecesse ali. E o podcast falava sobre o quanto existe esse conflito de gerações. Uma geração em que diz que aquilo é certo, que se fazer diferente daquilo que os seus avós, os seus antepassados passaram, se sair daquilo ali, sair daquele trilho é errado. E ele dizendo que muitas pessoas falaram assim para ele: mas por que tu não sai? Ele assim: porque eu tenho uma palavra. Eu não saio porque eu estou debaixo de uma direção. A minha vontade é como que muitos jovens da minha denominação já fizeram. Muitos dos meus amigos estão fluindo em outro lugar, mas eu estou debaixo de uma palavra. E ali ele falava que o jovem de hoje em dia, ele é muito diferente do jovem do passado. Porque antigamente a gente falava o seguinte: é pecado tomar água. As pessoas, elas tinham tanto temor por aquilo, que ela não tomava mais água. Ela morria, mas não tomava água. E hoje, se eu chegar no culto de jovens e falar que, ei, é pecado tomar água, eles vão perguntar: por quê? Mas por que é errado? Não, porque é errado. Não, pastor, mas olha só, eu estava lendo lá, os tempos são outros. A acessibilidade, a internet, o acesso a essas coisas, desse lado foi muito positivo. Porque nós estamos amadurecendo em Deus, nós entendemos que nós não precisamos mais de uma pessoa além de Jesus Cristo que nos leve a Deus. Que Ele é o único mediador que pode nos levar a Deus, amém? E antigamente era muito fácil manipular as pessoas. E aqui, Isaías fala no começo do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi rei Uzias? A história de rei Uzias está em 2 Crônicas capítulo 6. Todo capítulo 6 se passa a história do rei Uzias. E a Bíblia fala que ele era um rei que subiu ao trono no reino do sul, que era o reino de Judá. Ele subiu ao trono quando ele tinha 16 anos. E ele reinou durante 52 anos sobre Judá. E se você ler todo o capítulo 26 de Crônicas, você vai ver que Uzias era um rei que foi muito próspero, que ele organizou a economia, o texto fala sobre isso, a economia de Judá, a agricultura, ele organizou a forma como se fazia a agricultura, toda a característica do comércio, as rotas de comércio. Então o povo de Judá era muito feliz por ter um rei íntegro, honesto, que reinava sobre Judá. E além disso, a Bíblia fala ali em Crônicas 26 que ele era temente ao Senhor. Então você imagina, um rei que não era corrupto como os demais, um rei que era muito bom na economia, que era muito bom na organização pública e política, e ao mesmo tempo, ele era reto ao Senhor. Ele não deixou aquilo que muitos reis fizeram na Bíblia, deixar a idolatria entrar em Judá. Então todo mundo admirava Uzias, amém? Porque ele era um rei top. Só que ali no final do capítulo 26 de 2 Crônicas diz que até que Uzias fez tudo isso durante 52 anos, até que a palavra diz que o seu coração ficou altivo. Ele percebeu que Deus abençoava ele em tudo que ele fazia.
Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele fazia. Israel não tinha ficado assim tão feliz desde o tempo de Salomão. Tudo que ele botava a mão prosperava. Até que ele se achou no direito de oferecer incenso no altar do Senhor. Então ele queria entrar no templo e fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Porque por mais que ele era o rei de Judá, ele não era um sacerdote. Ele não podia queimar incenso no altar. Mas ele se achou no direito. Tudo que eu faço, Deus honra. Então eu vou ver ele agora face a face. Eu vou entrar aqui e vou queimar incenso. E a Bíblia diz que da sua testa começou a nascer uma lepra que tomou conta do seu corpo. E nesse tempo existia um profeta chamado Isaías. E até o capítulo 6, você vai ver Isaías reclamando de tudo e de todos. Ele era o profeta do ai. Ai de Judá, ai disso, ai daqueles, ai dos incrédulos, ai dos idólatras, ai de tudo. Nada estava bom. Até que Uzias morreu. Uzias precisou morrer. Quando Uzias morreu, ele abriu os olhos. Quando Uzias morreu, Isaías abriu os olhos. Ele começou a ver coisas que ele não via até então. Aí eu pergunto para você, você tem visto o Senhor? Ou você é como Isaías antes de Uzias morrer? Você diz ai para todo mundo. Você diz ai para a economia. Você diz ai para o desemprego. Você diz ai para a sua família. Você diz ai para o seu casamento, para os seus filhos. Quantos de nós estamos como Isaías antes de Uzias morrer? Só reclamando. Ai, tá difícil. Ai, não tá fácil. Ai, eu acho que eu não vou conseguir. Ai, não consigo. Esse emprego é muito difícil para mim. Ai, tá muito cansativo. Ai, não consigo. Ou é só eu? Só que um dia o rei, que era o top, um rei em que todo mundo botava a confiança, a esperança, todo mundo depositava uma certa esperança naquele rei, ele morreu. Qual é o Uzias que precisa morrer na sua vida para que você consiga contemplar o Senhor? Eu já jogo essa bomba aí no começo da ministração no seu colo. Se você não está conseguindo ver o Senhor, o que precisa morrer em você? Quem está reinando sobre você? O que está sentado num trono que não deveria estar sentado? O que tem te roubado a visão do Senhor? Talvez o que está roubando o trono do Senhor na sua vida seja o seu emprego. E não é porque o emprego seja um problema, mas o que você tem feito com ele tem sido. Até mesmo o teu ministério tem sido um Uzias para você. Às vezes nós colocamos o nosso ministério acima de Deus. E muitas vezes Deus tem que matar Uzias. Deus precisa retirar Uzias do cenário, para que a gente consiga contemplar. E daí a gente não consegue entender porque algumas coisas na nossa vida Deus começa a tirar. Não é o diabo. Porque quando o rei Uzias, que habita no trono do seu coração, em que você deposita toda a sua confiança, tem gente que Deus precisa tirar o dinheiro para entender quem é em Deus. Tem gente que Deus precisa tirar a saúde para entender quem é em Deus. Tem gente que Deus precisa tirar algumas coisas para a gente conseguir contemplar. Mas que nós nessa noite possamos entender isso o mais rápido possível, para que a gente não perca as bênçãos que o Senhor tem nos dado, bênçãos que têm se tornado maldições em nossas mãos.
Aí no versículo 1 ali ainda diz que o ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe, eu estava estudando um pouco sobre o período histórico por trás desse texto, e a palavra diz que o luto da morte do rei Uzias durou meses. Meses do povo se lamentando nas ruas, porque ele era um rei muito bom. E as pessoas choravam nas ruas dizendo que Deus nunca ia colocar um rei tão bom quanto Uzias de novo. E eles tinham medo porque os outros povos poderiam invadir. Eles tinham medo do que podia acontecer depois que Uzias morreu. E sabe o que Deus faz? Separa o profeta dele e mostra para Judá: ei, olha só, eu continuo assentado num alto e sublime trono. O meu trono, ele não cai. O meu trono, ele não tem fim. Ei, Deus abriu os olhos de Isaías e falou assim: ei, Uzias pode ter morrido, mas eu jamais morro. Eu nunca durmo. Eu estou aqui ainda. Ei, Deus estava mostrando para Judá que Ele continua sendo Deus. Ei, querido, preste atenção sobre os nossos dias agora. Preste atenção sobre os nossos dias. Não esqueça que existe um Deus que está no alto sublime trono, que tem tudo sobre o seu governo. Tudo. Isso se chama soberania de Deus. O que é algo soberano? É que nada ultrapassa Ele, e está acima de todos os poderes dessa terra. Não tenha medo do amanhã. Não chore pelo amanhã. Confie. Confie no Deus que você serve. Porque quando o rei Uzias morrer na sua vida, quando Deus tirar algumas coisas que te deixam tranquilo, você vai entender que existe um rei que está no trono. E o seu trono não tem fim. A palavra diz que ele vê o Senhor no trono, e acima dele estavam serafins. Essa foi a primeira escola de Isaías. Deus começou a mostrar para ele o funcionamento do trono. Deus começou a mostrar para ele: ei, olha só como funciona a minha organização teocrática. Olha só como funciona a minha organização ministerial. Olha só como funciona o trono. Em cima do trono voavam serafins. E a Bíblia diz que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto. Com 2 eles cobriam os pés. E com outras 2 eles voavam. Ah, querido, quando a gente vê essa imagem, hoje nos assombra, né? Meu Deus, 6 asas. Mas eu tenho certeza que quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, nós vamos entender aquilo que Isaías viu. E aqui, o que eu tiro dessa palavra, o que Isaías aprende aqui? Quando os anjos, eles cobriam o rosto, mostra de reconhecimento de quem Deus é. Eles estão dizendo que eles não querem que a sua face apareça. Eles estão mostrando que a sua face nada é mais importante do que a face daquele que está sentado no trono. Então eles estão voando e a glória daqueles anjos é imensa, mas ela não se compara à glória do que está sentado no trono. Então eles estão dizendo: ei, não olhe para nós, não olhe para mim. Ei, o que Isaías aprende com isso? Que a glória não deve ser nossa. Aprenda você também, queridos, aprendamos nós também, que a glória não é nossa. A glória não é nossa. Não há nada que nós possamos fazer, curas, manifestações, prodígios, sinais, coisas que estão por vir ainda, eu creio, porque a palavra me garante que viria. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória de Deus. Fala sobre os últimos dias em que uma onda de glória, avivamento e cura e transformações virão sobre a igreja do Senhor.
mas que nós estejamos preparados para entender que nós não passamos de pano de trapo. Nós não somos nada. A gente é apenas um recipiente que tem um privilégio de manifestar através de nossas mãos os sinais daquele que está no trono. Muitas vezes Deus não consegue liberar algumas coisas para nós, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente canta, uma pessoa chora e a gente já acha que a gente já está podendo. Muitas vezes quando a gente prega e uma pessoa aceita Jesus, a gente já acha que a gente já é alguma coisa. Amados, nós não somos nada. Que nós possamos tapar os nossos rostos hoje. Com outras duas asas eles tapavam os pés, como se consagrando todo o caminho ao Senhor Jesus. Pés falam de caminho, falam de passos. Para onde eu estou me movimentando? Onde eu estou me movendo? Onde você está indo? Para onde você está indo, querido? Ou você só vai onde as pessoas, sabe, aquela massa de manobra? Quantos de nós, muitos e muitos anos, éramos assim? Graças a Deus a igreja está despertando para muita coisa. Não é só na política, amém, amados? Nós estamos despertando para muitas coisas. A gente ficou dormindo muito tempo. E Satanás, como diz na gíria, ficou sambando na nossa cara. A gente entregava de bandeja tudo para Satanás. Ah, essa música é do diabo. Ah, esse esporte é do diabo. Ah, esse emprego é do diabo. Nós mesmos dávamos para ele. Vocês já perceberam que a gente é que dava para ele? Essa roupa é do diabo. Essa música é do diabo. Não, tudo aqui é do diabo. É do diabo, é do diabo. A igreja pouco a pouco foi se despertando e entendeu que o diabo não cria nada. Ele só rouba. Ele é a versão paraguaia, pirata, barata. Toda a essência de criatividade, tudo que há de belo da natureza criada, só pode vir de um lugar, que é do trono do Deus Altíssimo. Nada se compara à criatividade que vem do trono. Nada se compara. Pare de entregar as coisas para o diabo. Entregue os seus caminhos. Ano após ano nós temos nos despertado. E nós vamos saquear tudo da mão dele de novo. Tudo que ele roubou. Tudo. Começou com a música. Na década de 90 a igreja que tinha uma bateria, misericórdia, mas os bateristas foram lá, permaneceram firmes e entenderam que Salmo 150 já falava sobre isso. Depois a dança, entendemos que Deus ama a dança. Deus é espírito e Ele se movimenta. Ele se movimenta. Agora nós estamos indo para a justiça social. Agora nós estamos indo para a política. Nós vamos entrar sim na educação. Nós vamos entrar sim em todas as áreas da sociedade. Nós vamos tomar posse. E com duas asas eles voavam. Asas falam daquilo que mais lembram os anjos. É a identidade dos anjos. A identidade dos anjos são suas asas. O que eu entendo com isso? Que toda a nossa essência deve adorar a Deus. Aquela identidade que Deus nos deu. Da forma que nós somos. Parar de tentar ser o que a gente não é. Quantas vezes, amado, eu desci desse altar aqui frustrado, porque eu tentava pregar que nem o pastor Jean. Quantas vezes? Porque eu queria fazer assim também. Mas eu entendi, demorou, mas eu entendi que esse não sou eu. E o Ministério Teu Reino já tem um pastor Jean, ele não precisa de dois.
Deus me colocou desse jeito. Pastor Gelson, de outro jeito. Pastora Giovana, de outro jeito. Pastor Regis suando bigode, de outro jeito. Cada um de nós somos uma engrenagem. Nós não estamos aqui para competir. Eu não estou aqui para competir com outro pastor que prega. Eu não estou aqui para competir com outra pessoa. Os ministérios de louvor não estão para competir quem é que traz mais unção. O pessoal do diaconato não está para competir quem é que traz mais organização. Não, nós estamos aqui só servindo o corpo de Cristo. Nós somos uma engrenagem, nós funcionamos juntos. Nós funcionamos juntos. Nós não estamos num campo de futebol. Aliás, até estamos, mas somos no mesmo time. Um passa para o outro até que alguém marque o gol. Todos nós temos que entender isso. Tanto é que eles estão lá em cima. Querido, eu me chapo com essa cena na minha cabeça. Eu sou sanguíneo também, né, querido? Então sanguíneo imagina tudo. Então você imagina anjos voando sobre o trono. Com duas asas eles tapando o rosto, com outras duas tapando os pés. E eles voavam e eles declaram uns para os outros. Ei, eles não estão cantando para o trono. Já parou para pensar isso? Eles estão declarando um para os outros. É como se eles estivessem lembrando: ei, ele é santo. Não esquece que ele é santo. Ei, santo, santo. Oh, ele é santo. Ele é santo, irmãos. Ele é santo. Eles estão declarando um para os outros. Está mostrando a unidade que existe no céu. E quando eu olhei isso aqui a primeira vez, eu disse assim: tá, peraí. Eles não estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor para ele. Eles estão dizendo para o outro que está do lado. Eles estão juntos naquela canção pela eternidade. Uns dizendo para os outros. Lembrando, ele é santo. Ele é santo. Às vezes nós temos que lembrar o nosso irmão que ele é santo. Às vezes nós temos que olhar no olho do nosso irmão, como você pode fazer agora. Olhe para o olho do seu irmão e diz assim: ei, ele é santo. Ele é santo. Não esqueça que ele é santo. As circunstâncias às vezes nos fazem esquecer por alguns segundos que ele é santo. Mas ele é santo. Uns para os outros, ei, uma adoração e unidade. E de repente, o versículo 4, os umbrais da porta se moveram, se movimentaram. Sabe por quê? Porque eles estavam clamando uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E de repente os umbrais da porta começaram a se movimentar. E você já consegue ouvir aí os umbrais se movimentando? Eu consigo ver os umbrais se movimentando. A gente já consegue escutar os umbrais se movendo. Os umbrais estão se movimentando. E o mundo já começou a perceber também. O mundo já começou a perceber. Eu gosto muito, eu tenho um Instagram de geografia que é profissional. E eu gosto muito de pesquisar muitas coisas. E eu gosto de pesquisar o que o mundo fala sobre nós. O John me acompanha lá, fica preocupado de vez em quando. O que o mundo pensa? Daí eu fui pesquisar, Duda, as notícias do mundo sobre as eleições. E todos, Le Monde em Paris, New York Times nos Estados Unidos, todos os jornais conhecidos da Europa, Argentina, sabe qual eram as principais manchetes? O Brasil mostra a força conservadora. O Brasil é conservador. Teve um mesmo, que eu acho que é Le Monde em Paris, dizia assim: surpresa no Brasil? E ponto de interrogação. O mundo ficou sem entender. Por que que o Senado e a Câmara de Deputados é quase, irmão Luiz,
100% conservadora, 80% de conservadorismo, 80% de pessoas que defendem a família, e o mundo não entendeu. Os umbrais estão se movimentando, os umbrais estão se movendo, e o mundo já começou a perceber. O Brasil começou a ser reconhecido. E se Deus não colocar Bolsonaro lá, se Deus colocar o Lula, porque é Deus quem coloca, amém? Se Deus colocar o Lula lá, que nem a musiquinha lá dos anos 2000, muita coisa vai acontecer que às vezes a igreja está preocupada e a gente nem espera o que pode acontecer. Uma coisa é certa, um ou outro, Deus vai se movimentar no sobrenatural. E os umbrais da porta começaram a se movimentar, e a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu de fumaça. Fumaça fala de Shekinah, presença de Deus. Uma fumaça tomou conta da casa onde ele estava. Uma presença de Deus pairou, desceu sobre aquele lugar. Então eu disse, parei de falar ai de tudo. Parei de falar ai para os outros. Quando eu consegui compreender que o meu rei, o meu Senhor, o meu Deus ainda está naquele trono que é inabalável, só me resta uma coisa: ai de mim. Ai de mim. Um reconhecimento de quem nós somos. Um reconhecimento do pecado que há em nós mesmos, que muitas vezes a gente ficou vomitando uma santidade que na realidade não era bem aquilo ali. Um pecado que nós deixamos de reconhecer em nós. Muitas coisas em nós precisam ser libertas, amados. Só que primeiro a gente precisa reconhecer. Ai de nós, ai de mim. E não tem como a gente ver o Senhor e não ser confrontado com o nosso pecado. Não tem como você estar diante de uma santidade sobrenatural, uma santidade genuína, pura, e não ter reconhecimento do pecado que habita em nós. Não tem como. Porque você está diante do Senhor. Você está diante do Deus soberano, sublime. Contemple Ele um pouquinho aí, contemple. Contemple Ele aí um pouquinho. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Não tem como nós estarmos diante dessa santidade e não olharmos o pecado que habita em nós, o pecado que está fazendo morada há anos em nós. E quando Isaías, ele vê o seu pecado, ele confessa, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E depois que ele reconhece o seu pecado, ele fala: e habito no meio de um povo
de impuros lábios. Quantos de nós às vezes condenamos o pecado da nação e não tem olhado para nós mesmos? Primeiro Isaías reconheceu o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Depois que ele reconheceu o seu pecado, ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Não faça o contrário, querido. Não aponte o dedo para algo que muitas vezes você tem pecado. Quantos de nós temos apertado numa tecla dizendo: eu sou um defensor da família, mas só que você sabe que você não defende a família quando você dá o celular para o seu filho e não faz um momento de devocional com ele. Não tem como eu dizer que você quer um presidente que defenda as coisas que você mesmo não cumpre na sua casa, que você não faz. É pesado, eu sei, mas para mim também é. Às vezes a gente quer levantar uma bandeira, a gente quer falar para os 4 ventos, mas só que a gente, tá tudo bem. Quando é no meu local, tá tudo certo. Quando é para aquilo que Deus me confiou, tá tudo bem. A gente não quer um governo corrupto, mas corrompe as pessoas onde a gente trabalha, mas tá tudo bem. A gente quer tudo certo, mas para mim, tá tudo bem. Contemple o Senhor nessa noite. Contemple o Senhor nessa noite. Contemple o Senhor nessa noite. Bata no peito e diz: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Depois disso, um anjo voou em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Para quem não sabe, tenaz é uma espécie de tesoura em que a gente pega carvão, geralmente é utilizado em minas de carvão, quando está muito quente, aquilo lá é tirado com uma tenaz. E ele tirou uma brasa viva do altar do Senhor e tocou em Isaías aonde era o pecado de Isaías. Isaías era um murmurador, mesmo sendo um profeta. E ele diz: ei, aos meus lábios que estão impuros. Então a tenaz, a brasa, tocou aonde era impuro em Isaías. Aonde o Senhor precisa tocar em você nessa noite? É na sua mente? São nos seus olhos? É no seu corpo? São nas suas mãos? Aonde o Senhor precisa tocar em você com uma brasa viva do altar? Deus sempre vai tocar aonde está a nossa impureza. Versículo 8. Então, depois de tudo isso acontecer, depois de os meus olhos serem abertos, depois de eu ver o Senhor, depois de tudo isso acontecer, então eu ouvi. Agora é a vez do Senhor falar. A gente quer que o Senhor fale, mas a gente não quer passar as etapas anteriores. A gente não quer deixar o rei Uzias morrer. A gente não quer contemplar o Senhor. A gente não quer dar a glória aos nossos passos, tudo que somos a Ele. A gente não quer fazer nada do que está nos versículos anteriores. A gente só quer ouvir o Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Então, passadas essas coisas, eu ouvi a voz do Senhor. E sabe o que o Senhor falava? O Senhor não falou para Isaías assim: ei, Isaías, eu vou te usar. Isaías vai ser pregador das nações. Ei, Isaías, eu quero te usar em tantas coisas.
Ou pior, sabe o que a gente vê muitas vezes? Ei, Isaías, tu vai ser grande. Eu tenho coisas grandes para ti. Sempre é grande, né? Deus nunca fala assim, eu tenho algo bem pequeno para ti. Ele não ouviu o Senhor falando isso. Sabe o que ele ouviu? Ele ouviu simplesmente a voz que ecoa no céu. Deus, 3 em 1. Assim como os serafins falavam e cantavam uns para os outros, fazendo a adoração do céu fluir, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perguntam uns para os outros: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Ei, o Senhor não falou para Isaías, ele ouviu o Senhor falando. Quem há de ir por nós? Será que nós vamos encontrar alguém que vá no nosso nome? A quem enviarei? Isaías fez aquilo que eu faria. Quietinho ali, pastora Giovana, no canto dele, vendo tudo aquilo. Deixa para mim. Eis-me aqui. Me envia, porque aquilo que eu vi, eu não vou sair daqui da mesma forma. Não tem como eu ouvir isso que eu ouvi da boca do próprio Deus e fazer de conta que não é comigo. Ei, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem como nós contemplarmos o Senhor, ouvirmos o Senhor e não sermos impactados a ponto de responder ao chamado. Mas agora eu vou entrar na mensagem. Isaías achou que ia ser uma palavra fácil. Deus falou assim: tu vai? Tu vai? Então tá bom. Versículo 9. Acompanhe aí na sua palavra. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo os ouvidos dele e fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Se eu fosse Isaías, eu tinha me arrependido de ter falado eis-me aqui. Muitos de nós paramos no versículo 8, não é mesmo, pastor Gelson? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém, amados, fechem as suas palavras. Aqueles que querem ser enviados ao Senhor, venham aqui na frente, né? A gente vem em lágrimas: Senhor, envia-me, Senhor, me usa. Então ele disse: vai lá e fala que eles vão ser todos destruídos. Vai lá e diz que eu vou tirar tudo, que eu não vou tirar nada, eu não vou deixar nada, que eles vão ouvir, mas eles não vão escutar nada, que a palavra não vai chegar ao coração. Ei, olha só, eu tirei algumas coisas daqui do versículo 10. A minha versão fala: engorda o coração desse povo. Fala sobre soberba, ali fala: torne insensível o coração desse povo.
Ei, você vai chegar num lugar onde as pessoas vão se tornar insensíveis à palavra que você vai levar. Ei, depois fala aqui, ó, endureça-lhe os ouvidos. Você vai pregar e as pessoas não vão escutar. Fecha-lhe os olhos. Você vai tentar mostrar e eles não vão enxergar. Isso é Deus falando para Isaías agora. Eles não vão entender, ó, para que não entendam com o coração, e eles não vão se converter e não vão ser curados. Deus falando. Aí Isaías fala assim: tá bom, tá bom. Até quando, Senhor? Até quando vai durar isso? Até que toda a iniquidade seja retirada. Toda a iniquidade, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que impede o crescimento do meio de vocês, seja retirado. E Deus fala mais assim: ei, ainda vai ficar 10%. Mas até mesmo esse 10% vai ser retirado. Ah, mas o versículo 13 chega para mim e para você. E diz assim: como o terebinto. Talvez na sua versão está a azinheira e o carvalho. Pode ser tudo destruído. A azinheira e o carvalho não vão ser destruídos. Eu fui fazer um Google e pesquisar o que é a azinheira ou um terebinto. E diz que a azinheira é uma madeira muito, altamente resistente. Ela é muito difícil de ser trabalhada. Por isso, muitos carpinteiros nem gostam e nem marceneiros gostam de trabalhar com ela. A azinheira é muito difícil, ela é muito dura, irmão Belu, para trabalhar. Isso o Google está dizendo. E dizem que quando o marceneiro trabalha, ela caleja muito as mãos, ela deixa a mão cheia de ferida. Porém, ela é muito vendida no comércio, móveis de azinheira, porque ela tem uma durabilidade centenária. O cupim não entra na azinheira. Ao mesmo tempo que ela é difícil de ser trabalhada, ela é muito complicada, ela dura muito. Talvez você nessa noite é uma azinheira. É difícil trabalhar com você. Nem mesmo você se entende. Às vezes nós somos azinheiras. Nós estamos calejados, feridos, machucados. Mas o móvel de azinheira no Google, um criado mudo assim um pouquinho maior, hoje ele estava a R$39 mil. Um móvel de azinheira. Tem valor ou não tem? E ali a Bíblia diz que mesmo sendo o país inteiro destruído, a azinheira vai ficar. Talvez você seja como um carvalho. Eu pesquisei o carvalho. O carvalho é a árvore mais forte e resistente que existe na natureza. Segundo a biologia, cada tempestade, cada chuva e cada temporal que um carvalho recebe, a própria biologia dele entende que ele precisa ficar mais forte. Então a raiz dele cresce mais profundo. Então passa um temporal, ele se fixa mais na terra. Passa outra tempestade, ele se fixa mais na terra. E cada vez ele é muito usado, porque cada vez que acontece uma mudança climática na terra, os carvalhos são utilizados para estudar os momentos glaciais que a terra teve, os momentos em que a terra superaqueceu. Em tudo, o carvalho se mantém firme. Talvez você e eu somos um carvalho nessa noite, que está passando por vários temporais, por várias tempestades, por momentos de fogo.
mas nós nos mantemos firmes. E cada tempestade em nossa vida, mais profundo a gente fica, mais a gente fixa as raízes. Ei, um móvel de carvalho genuíno estava no Google no valor de R$70 mil. Um armário de carvalho. Tudo vai ser destruído, tudo vai passar, mas nós, que estamos calejados, que estamos feridos, continuaremos de pé. Até quando, Senhor? Ei, até eu tirar tudo na sua vida que te impede de me ver. Até que eu tire tudo da tua vida que te impeça de ver realmente o trono do Senhor. E mesmo que fique 1/10 de pecado em você, eu vou arrancar. Mas a azinheira e o carvalho, os verdadeiros, Deus sabe quem são. Os verdadeiros, Deus sabe quem são. Os verdadeiros amigos, aqueles que adoram em espírito, mas também adoram em verdade. Coloque-se de pé aí no seu lugar. É noite de nós vermos o Senhor. Contemple o Senhor, querido. Contemple o Senhor no alto e sublime trono. Eu não sei o que você está passando. Uma coisa é certa: Deus tem os seus meios. E você precisava ouvir aquilo que eu falei nessa noite. Deus não fala com quem está ausente, querido. Talvez você pensou, até lembrou, aquele irmão precisava. Não, você precisava. Deus só fala com quem está presente. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor.